Boa noite a todas, todos, todes. Essa é a nossa quarta aula de História do Direito da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, embora seja o terceiro tema, qual seja Idade Média. Nós vamos, nessa aula, resgatar algumas discussões que não foram concluídas na aula anterior sobre a antiguidade, antiguidade arcaica e antiguidade clássica, e depois começar a pontuar alguns aspectos do pensamento jurídico medieval que eu acho que podem ser importantes para vocês. Primeiro de tudo, antiguidade arcaica, eu vou voltar àquele tópico, direito como ritual sagrado. Passar depois para a discussão sobre a antiguidade clássica, o direito como razão prática. Em seguida, eu vou falar muito rapidamente da periodização da Idade Média e passar já para a Idade Média o direito como coisa devida. Vocês vão entender o que é isso. Então, só para fechar o nosso tópico da aula anterior, nós encerramos a aula falando do pater familias, quer dizer, falando do pai de família, digamos assim, do chefe de família, como a instância de poder, aquele que decide sobre a vida e a morte dos seus filhos, da sua esposa, dos seus irmãos, como, na verdade, o pater familias era visto como uma espécie de chefe de um culto religioso, o culto aos ancestrais daquela família, e como, na condição de chefe ou de líder religioso, nesse culto aos ancestrais, ele acabava tendo poder absoluto sobre os membros desse culto, no caso, seus filhos, seus irmãos mais novos, enfim, sua mulher e por aí vai. Tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida em relação à aula anterior? Tudo certo, professor. Tranquilo. Bom, por que isso é interessante? Porque para os gregos e os romanos também, na antiguidade arcaica, o rei, em grego, o rei há dois termos específicos para designar o rei. Anax ou então basileus. Os dois termos são melhor traduzidos como rei-sacerdote. Por que rei-sacerdote? Porque o rei é uma espécie de pai de pais. Ele é o chefe de uma grande família. Porque, vamos pensar o seguinte, se cada família é uma espécie de comunidade em si mesma, uma espécie de comunidade fechada, essas famílias, no entanto, elas vão ter alguns ancestrais comuns. Vamos supor que eu aqui tenha primos, Eu e os meus primos temos ancestrais comuns, no caso, os nossos avós. Então, o meu culto aos meus pais, e o culto dos meus primos aos pais deles, são cultos específicos da minha família e da família dos meus primos. Mas já o meu culto aos meus avós e o culto dos meus primos aos avós deles são cultos aos mesmos ancestrais. Vocês percebem? Muito abstrato. Deu para entender, professor? Sim. Então, no fundo, entre as famílias, é como se as mais diversas famílias terão necessariamente alguns ancestrais comuns. E se essas famílias têm ancestrais comuns, é preciso que haja também um indivíduo que atue como espécie de pater familias no culto dos ancestrais comuns, no culto desses ancestrais mais antigos, digamos assim, os nossos tataravós, tataravós, tataravós. Então, toda tribo é uma família ampliada, toda cidade é uma tribo ampliada, e todo reino enfim, uma cidade ampliada. Então, o que a gente tem é que todos os indivíduos de um mesmo povo se reconhecem como membros de uma mesma família. Por que de uma mesma família? Porque eles têm ancestrais comuns que são cultuados por um rito que é comum. Cada família tem o seu culto privado, o seu culto particular, mas também tem um culto público, culto a esses ancestrais comuns, e sempre haverá, fatalmente, aquela família
cujo pater familias é também o pater familias de todas as famílias. Muito abstrato, eu sou péssimo em raciocínio lógico, gente. Então, Professor, eu devia ter explica de feito um novo aí, diagrama. só essa última parte que eu... Sim. Não, é como se, vamos supor, eu sou o meu primo mais velho. Então, no culto aos pais, digamos assim, né, os meus primos são os chefes da família deles. Mas, no culto aos nossos avós, eu seria o chefe. Inclusive o chefe dos meus primos. Percebe? É que esse negócio de família, professor, é muito complicado. Começa a falar primo, pai, eu... Não, mas são primos mesmo. Estou pensando em vínculo sanguíneo mesmo. Primo biológico mesmo. Primos biológicos. Sim, são primos biológicos. Tem relação com grau, professor? Como assim? Tem relação com grau de... no caso, você teria o grau mais imediato, enquanto que os primos não o teriam. Então, isso lhe daria um status de pater-família da família inteira. Sim, tem relação com grau e tem relação com antiguidade. Em geral, o pater-famílias mais velho naquela família, né, em tese, ele tem mais prerrogativas, digamos assim. O Fustel de Coulanges, ele passa muito tempo do livro dele, inclusive, debatendo como os romanos, né, especificamente, né, mas os gregos também, eram preocupados em aferir esses graus de parentesco. Quem é primo de quem é tio de quem é sobrinho de quem, porque esses graus, eles são também postos políticos e religiosos. Vocês percebem? Antonioni perguntou aqui, esse culto religioso caseiro tem relação com o início da religião cristã, que fazia suas reuniões em casas e dizia um cristianismo primitivo? O cristianismo ele vai subverter um pouco essa lógica. Por quê? Porque com o batismo eu ganho um novo nome. Quer dizer, com o batismo sou eu diante de Deus. Quer dizer, eu enquanto indivíduo. Mas o cristianismo ele já entra, de qualquer forma, num contexto em que essas relações familiares elas já estão bem fraturadas. Mas está tranquilo isso aqui até agora, gente? Assim, professor. Mesmo? Professor, eu só fiquei meio confusa com o conceito de paterfamílias. Paterfamílias são famílias patriarcais? Não, paterfamílias é literalmente pai de família. Ah, tá. O Obrigada. termo pater é pai, famílias é família mesmo, o pai da família. O paterfamílias é o pai daquela família, quer dizer, ele é a autoridade máxima naquele momento dentro daquela família. O que eu estou tentando trazer para vocês é que entre as diferentes famílias também haverá o pai das famílias, no sentido de que é aquela figura que alberga essas famílias todas, né? Ele tem exatamente a mesma função que o pai da família tem no interior do ambiente doméstico. É como se toda a cidade fosse um ambiente doméstico. Muito abstrato? Não, deu Não, para tá entender, ótimo, professor. professor, deu para entender. O Fustel de Coulanges ele fala, inclusive, isso. Né? Ele vai dizer, olha, cada família tem uma lareira mesmo, lareira literalmente, tem uma lareira na qual essa lareira ela precisa estar o tempo inteiro queimando, a lareira da família ela nunca pode ser apagada, e essa lareira representa, né, um símbolo do meu compromisso com os meus ancestrais. Da mesma forma, a cidade tem uma lareira. Existe uma lareira na qual, na cidade, se cultuam os ancestrais comuns. O culto aos ancestrais comuns também será presidido por uma pessoa que se vê como o pai daquela grande família que é a cidade. A cidade em si é um espaço familiar. Vocês percebem? Por que isso é interessante? Porque é esse o critério que vai separar os patrícios, digamos assim, ou os eupátridas, né, os nobres, por assim dizer. É esse o critério que vai separar a aristocracia dos plebeus. Quem é a aristocracia? A aristocracia são aquelas várias famílias que descendem dos ancestrais que fundaram a cidade. Quem são os plebeus? Os plebeus são aquelas pessoas que não descendem dessas famílias. Não basta
que eu tenha nascido no solo daquela cidade para que eu seja considerado cidadão. Para que eu seja considerado cidadão, eu tenho que ser filho, neto, bisneto, tataraneto das pessoas que fundaram aquela cidade. É isso que faz de mim um cidadão, e mais do que isso, é isso que faz de mim um aristocrata. Qualquer pessoa que não tenha vínculo real, concreto, com os fundadores daquela cidade é plebeu. Os plebeus, inicialmente, eles não podiam sequer construir, eu falei até do caso de Aristóteles, né? Os plebeus, eles não podiam construir ou comprar imóveis dentro da cidade, dentro do espaço da cidade. Eles tinham que viver fora. Eventualmente, ele podia vir trabalhar na cidade e ir embora. Por quê? Porque ele não é filho das figuras que fundaram essa cidade. E, por conseguinte, a presença dele nessa cidade contamina esse culto aos nossos ancestrais que a gente precisa fazer dia a dia. E, por conseguinte, pode, inclusive, irritar os nossos ancestrais, né? Irritar os mortos e trazer desgraça sobre a cidade. Vocês percebem? É uma sociedade de casta, sim, Natália tem razão. Deixa eu ver. O Diego perguntou: o pai, chefe da família. Numa unidade menor, todavia, numa rede de famílias mais ampla, tem o pater, família geral. O rei, o anax, né, o basileus, né, o rei sacerdote, ele é o pater familias de todas as famílias. Quer dizer, ele é o pater familias de todas as famílias daquela cidade. É por isso, né, que estrangeiros, escravos, plebeus, eles não podem possuir propriedade. Aliás, para os gregos, para os atenienses, por exemplo, isso era muito literal. Os atenienses acreditavam que os pais deles, quer dizer, os ancestrais deles, tinham brotado da terra, literalmente, brotado da terra. Eles havia o que a gente chama do mito da autoctonia. Literalmente, assim, auto é próprio, né, ectonos é terra. Eles acreditavam que os seus pais, não seus pais, né, os seus tataravós tinham surgido espontaneamente da terra como plantas. E por isso eles têm um vínculo umbilical com aquele solo, com a preservação daquele solo, um vínculo realmente com aquela terra. De forma que a presença de um estrangeiro naquele lugar, né, e a possibilidade de conferir direitos políticos a uma pessoa que não tem a mesma linhagem, não tem o mesmo sangue, a mesma estirpe que nós, é uma forma brutal de ofender os nossos ancestrais. Tranquilo? Tranquilo. Estão caladinhos? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Tranquilo. Assim. Por que essa discussão me parece tão interessante? O Gabriel perguntou: para confirmar o grau de parentesco com os fundadores da cidade é que dita a posição social dos sujeitos? Exatamente. E os fundadores da cidade vão ser aquelas figuras que vão ser celebradas como heróis, como deuses. Vocês nunca pararam de perguntar por que Zeus, né, na Grécia antiga, tinha tantos filhos com mortais? Quer dizer, toda grande família de alta linhagem, né, reivindicava ter como um fundador um deus. Ah, não, a minha família, salvo engano, Júlio César dizia que a família dele vinha diretamente de Hércules. Não, a minha família é descendente direta de Hércules. Todas as famílias patrícias, digamos assim, acreditavam plenamente, quer dizer, acreditavam piamente que elas haviam sido fundadas por deuses. Vocês percebem? Isso para essas pessoas é muito sério, não é uma questão abstrata, tipo, existem deuses transcendentes. Não, eles acham que, tipo, eu tenho sangue divino, é isso que me dá prioridade sobre escravos, plebeus, estrangeiros, e é isso que me dá, ao mesmo tempo, um compromisso. O compromisso é esse, de nunca macular o meu próprio sangue, nunca contaminar o meu sangue. Casamento entre plebeus e aristocratas era proibido exatamente por causa disso, por exemplo. Então, eles se viam como uma grande família. Vocês percebem? E os laços políticos eram também laços familiares. Em muitos filmes, o Diego perguntou, né? Comentou, em muitos filmes, o personagem de status destacado é descendente direto de um deus, por exemplo, filho de Odin, etc. Né? Todo mundo veio de Gaia. Sim, existe uma preocupação muito grande deles disso. Assim,
enfim, Júlio César, Alexandre, as grandes famílias patriarcais, digamos assim, ou as grandes famílias nobres, entendiam que havia, de fato, uma descendência direta dos deuses e que eles precisavam zelar por isso. E que aquelas pessoas que não são descendentes desses deuses, né, elas não têm direito sobre a cidade, elas não são cidadãos, elas não têm direito nenhum, exatamente porque não têm esses vínculos, né, sanguíneos. Por que eu acho que toda essa construção ela é interessante? Porque, então, a gente tem um sistema no qual o legislador, o rei, o nobre, enfim, não é aquela pessoa que cria normas, porque as normas elas não são criadas artificialmente, as normas elas não são criadas convencionalmente. Eu não decido se uma coisa é direito ou não é direito. As normas, né, elas existem porque elas fazem parte da maneira como o mundo se estrutura. São os meus deveres para com os meus mortos, são os meus deveres para com o cosmos, são deveres religiosos, né? O que o legislador faz vamos dizer assim, psicografar as normas. O legislador é aquela pessoa que percebe as normas que já existem, ele não inventa normas, ele percebe as normas que já existem e simplesmente publiciza essas normas. Há essa figura, né, que os gregos chamam de nomoteta. Nomos é norma em grego, né? E tetes é colocar. O nomoteta é que ele coloca a norma, não significa que ele cria a norma. Gente, eu sei que a aula está muito abstrata, mas eu prometo que eu vou ficar mais concreto. Mas há uma passagem do Fustel de Coulanges que eu queria ler para vocês, que eu acho que ela é bem emblemática disso aqui. O processo de geração das leis antigas é muito claro. Não foram inventadas por um homem. Solon, Licurgo, Minos, Numa, todos esses nomes que ele citou são reconhecidos como grandes legisladores. Solon, Licurgo, Minos, Numa podem ter escrito as leis de suas cidades, mas não as fizeram. Se entendemos por legislador um homem que cria um código pelo poder de seu gênio, que o impõe a outros homens, esse legislador não existiu jamais entre os antigos. Tampouco a lei antiga originou-se do voto do povo. Vocês percebem? Havia uma crença generalizada de que eu, enquanto rei, ou eu, enquanto paterfamílias, não estou simplesmente criando leis novas. Eu estou obedecendo leis que vêm desde que o mundo é mundo, porque são leis que regem a maneira como a natureza mesmo se organiza, inclusive a natureza humana. Tranquilo. A Beatriz levantou a mão. Beatriz. Seriam, então, leis divinas, assim, essas leis que eles seguem? Seriam leis divinas ou simplesmente leis que, tipo assim, a sociedade se comporta dessa maneira, então a gente cria as leis? São leis divinas? São, mas há um elemento divertidíssimo aqui, que os próprios deuses estão sujeitos a essas leis. Então eu prefiro dizer que são leis naturais, ou sobrenaturais, porque são leis que submetem os próprios deuses. Zeus não pode subverter a natureza e agir contrariamente a isso aqui. E se ele próprio fizer isso, a própria natureza pode entrar em colapso. Até os deuses estão submetidos a isso aqui. Percebem? As leis de ancestralidade, as leis do poder familiar, elas são leis que estão inseridas na natureza de todos, inclusive na natureza dos deuses. Tá bom. Obrigada. O Antonioni levantou a mão. Antonioni. Essa técnica aí, professor, ela tá perceptível a ter uma norma que conflita com outras, né? Porque eu acredito que, de certa forma, a psicografia lá não deve funcionar dizendo que uma lei que ele está psicografando está contradizendo uma outra que já existe. Aí como é que funcionava esses conflitos de duas leis divergindo, por exemplo? Olha, você tem duas possibilidades, né? A primeira, que durou muito tempo, é que a maioria das leis não eram escritas. As leis eram transmitidas oralmente de paterfamílias para paterfamílias. Quer dizer, eu transmito as leis oralmente, então as pessoas as mudanças aconteciam, mas as pessoas não se davam conta das mudanças. Isso era muito comum.
Quer dizer, até porque, quer dizer, você não tem registro, né? Você não tem um registro de como era antes, porque eu não tenho nada escrito, é igual telefone sem fio, exatamente. As mudanças elas vão ocorrendo na interpretação daquela palavra oral, mas as pessoas não percebem que está havendo mudanças. Há mudanças substanciais no direito na antiguidade arcaica, mas frequentemente elas não eram percebidas como mudanças, né? Aliás, há uma grande possibilidade, né, de que essas leis, mais do que ditas, eram cantadas. Por que cantadas? Eram em versos e cantadas para facilitar a memorização. Assim como a Odisseia e a Ilíada, né, em tese, elas eram cantadas, né, porque você memoriza aquelas narrativas por meio de versos e por meio de música. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é, quando as leis começaram a ser escritas, isso foi um grande escândalo. Isso foi realmente um grande escândalo. Quando as leis começaram a ser publicadas, né? O que é publicar? Publicar é publicizar, né? Tornar público. Quando as leis começaram a ser escritas, isso já aponta um processo de mudança muito grande. É quando essas grandes famílias começam a perder poder. Que aí as pessoas podem comparar, né? Olha, mas não bate, né? O próprio processo, né, de redação, digamos assim, né, de escritura das leis das 12 tábuas, que é uma das grandes fontes, né, que a gente fala de direito na antiguidade, ele é um processo movido a muita briga, porque a possibilidade mesmo de publicizar aquilo era quase que uma grande profanação. Né? Qual que é a justificativa que se começa a dar, que é a justificativa mais característica para mudanças quando eu acredito em direito natural? É simples, que agora eu compreendo melhor as leis naturais. Não é que houve uma mudança das leis naturais, é que agora nós compreendemos melhor do que os nossos ancestrais. Vou dar só uma ideia. Solon, na Grécia, vai fazer uma grande reforma, até na estrutura grega. E uma reforma que vai atender a uma série de demandas políticas. Por exemplo, Solon vai proibir a escravidão a escravização dos filhos. Porque se o pater familias tinha direito de vida e morte sobre os próprios filhos, ele podia vender os próprios filhos como escravos. Isso acontecia com muita frequência. O Solon proíbe a escravização dos filhos. Mas a escravidão por dívida, sim. Qual que vai ser a argumentação dada? Né? É de que eu compreendo melhor as leis naturais. Não é que houve alteração. Houve uma melhor compreensão. Vocês percebem? Mas essa é a justificativa dada pelos paterfamilias ou pelas pessoas? Pelos próprios paterfamilias, pelos próprios legisladores. Eles vão argumentar, olha, na verdade não há mudança da lei natural. A lei natural não muda. O que há é que, ao longo do tempo, nós aprendemos. Né? Assim como a gente aprende nas ciências naturais, né? Aquilo que a gente achava que era, sei lá, a gente achava que a Terra era plana, tem gente que acha isso até hoje, né? Que a Terra era plana, que os planetas que orbitavam em torno da Terra, o Sol e a Lua, e por aí vai, né? A nossa compreensão sobre a natureza se ampliou. Da mesma forma, a nossa compreensão sobre as leis naturais ela também muda, ela se aperfeiçoa. Era essa a percepção que eles tinham. Tranquilo? O Dante até comentou aqui, né? Também perdoa as dívidas de uma galera que estava com o nome no SPC romano da época. Sim, ele faz várias coisas, né? Por exemplo, ele começa a conferir poder para a plebe. No sentido de que, olha, determinadas pessoas, por exemplo, né, se você tem uma certa renda, não importa se você venha ou não de uma família aristocrática, você pode participar das decisões políticas da cidade. Isso é muito subversivo. É altamente subversivo. Né? Deixa eu ver. A Ana perguntou assim, as pessoas que escreviam as leis também acreditavam nisso, que elas já existiam e não foram criadas? Sim, acreditavam piamente nisso. E mais do que isso, acreditavam que o ato mesmo, né, de transcrever uma lei é um ato religioso. Talvez um ato que dependa até de uma certa intercessão divina. Eu vou ser possuído enfim, pelos meus ancestrais. Eles vão intervir de alguma forma para que aquela lei ela seja construída. Vocês percebem?
O João comentou, né? O Solon era o Ciro Gomes de Roma. É... E a Tainá perguntou, esse telefone sem fio seria o chamado direito consuetudinário? Sim, é um sistema de direito consuetudinário porque exatamente é totalmente baseado nos costumes. Ele é totalmente baseado nos costumes, totalmente baseado na tradição. Bom, aí a gente passa, finalmente, né, para a segunda fase, digamos assim, né, do direito antigo, que está relacionado à antiguidade clássica. Quando todo esse painel que eu estou desenhando, ele entra em crise, ele realmente começa a se deteriorar. Aí eu coloquei aqui o direito como razão prática. Eu vou explicar isso. A gente vai ter um processo, já no fim da antiguidade arcaica, de fortalecimento econômico e militar dos plebeus. Então, os plebeus, embora eles não pudessem ter propriedades, eles não podiam ter fazendas, por exemplo, eles não podiam ter gado, os plebeus, eles conseguiram, alguns plebeus, por exemplo, enriquecer. Essa que é a verdade. E eles começaram a ter protagonismo militar também. Na Grécia, isso é facilmente explicável pelo desenvolvimento do comércio com outras culturas próximas, né, na bacia do Mediterrâneo, ou seja, na orla do mar Mediterrâneo. Né? Na Grécia, isso acontece, por exemplo, com o desenvolvimento da indústria de cerâmica. Já viram nos filmes aqueles vasinhos de cerâmica com pinturas? Tem um filme do Hércules, né, que a gente tem várias... o desenho animado, né, do Hércules, que a gente tem as pinturas e tal. Você tem uma indústria de cerâmica em expansão que vai trazer um certo enriquecimento de plebeus. E esses plebeus, eles começam a ter também participação militar, na medida em que as guerras elas deixam de ser simplesmente guerras travadas entre famílias aristocráticas contra outras famílias aristocráticas. Isso traz uma situação. Os plebeus eles têm um poder cada vez maior de um ponto de vista econômico e militar, mas eles não têm poder político, porque quem manda são os descendentes das grandes famílias tradicionais. Eles começam a reivindicar espaço na cidade. Talvez um dos primeiros sintomas, né, dessa reivindicação seja justamente, como eu disse, que as leis comecem a ser escritas. Se a lei é escrita, todos a conhecem. Se todos a conhecem, todos a dominam, de certa forma. Então, ela deixa de ser uma tradição passada de boca em boca por pequenos líderes, né, chefes de família, dentro de clãs fechados, e ela começa a ser esculpida em pedra. Tudo bem, eu estou falando de uma sociedade em que a imensa maioria das pessoas são analfabetas. A imensa maioria dos plebeus são analfabetos. Mas dentre aqueles plebeus que leem, você ter acesso a normas que até então, né, eram associadas a um culto religioso privado e oculto, já é muito subversivo, digamos assim. E os plebeus eles começam a fazer uma coisa. Eles começam a apoiar golpes tirânicos. O que é o tirano? O tirano é aquele governante que não é basileus, é aquele governante que não é anax, é aquele governante cujo poder não é um poder assentado nessas tradições religiosas ancestrais. É aquele governante cujo poder está assentado na vontade das massas. O termo tirano hoje ganhou outro significado. Né? Quando a gente fala em tirano, a gente pensa em alguém autoritário, autocrata. O tirano era simplesmente o líder político cujo poder não se assentava em fundamentos religiosos. Geralmente, ele vinha também de famílias aristocráticas, embora com apoio da plebe, mas era, vamos dizer assim, o primo pobre. Era aquela figura que não tinha, pela linhagem, né, regular, ele jamais ascenderia de fato ao poder. Vocês percebem? Ele chega ao poder porque ele tem o apoio militar e econômico da plebe, e não porque a tradição religiosa definiria aquele poder para ele. Quer dizer, o colocaria naquele espaço. Muito abstrato, gente. Tá super dando para entender, professor. De verdade. Mesmo. Dante, quer comentar alguma coisa? O Gabriel comentou, né? Parece os reis com a burguesia. Não, exatamente. O processo é bem semelhante. Eu lembrei, o próprio caso do... Tá dando para me ouvir bem? Não sei se está abafado. Sim, sim.
tá? O próprio caso do César, nesse caso, depois que a plebe tinha suas várias revoltas, até a questão do tribuno da plebe quando surge, inicialmente está ali no meio da plebe mesmo, que escolhia um para representar ela, e o tribuno da plebe tinha o direito de vetar as decisões do Senado, porque o Senado começa sempre nessa aristocracia, e eles decidiam as coisas aquém da plebe. Então, eles colocam o tribuno da plebe justamente com o poder de vetar as decisões do Senado. E com o tempo acontece isso que o Felipe falou, de tipo, a galera da própria aristocracia ir para o tribuno da plebe, como foi o caso do próprio Júlio César. Vão existir dois partidos ao mesmo tempo, o partido dos ótimos, os optimais, que vão representar a aristocracia em si, e o partido do povão, que agora esqueci o nome, que é o que os representava a plebe. E cada um vai ter um tributo, que vai chegar às últimas consequências na luta lá entre Pompeu e César. O César que vai se fingir de pobre, entre aspas, tipo a galera de humanas da universidade pública, para poder ser eleito pela comissão estudantil de lá, que no caso eram os plebeus, que ele é eleito como tribuno da plebe, e luta contra o Pompeu lá, depois do triunvirato, um monte de coisa assim. Isso rola direto mesmo. Há um livro muito interessante do professor Newton Binotto, chamado O Tirano e a Cidade, em que ele vai debater exatamente isso. Como a ideia mesma de tirano, na antiguidade, não é a mesma ideia de tirano que nós temos. Reitero, o tirano não é simplesmente um autocrata bizarro que tortura pessoas. O tirano ele começa sendo, né, inicialmente a figura do tirano surge como aquele líder cujo poder não tem fundamento religioso. Por que ele é visto como um governante ilegítimo? Ele é um governante ilegítimo porque ele tem apoio da plebe e não apoio dos deuses, digamos assim. Ele é visto como um tirano ilegítimo, que ele chega ao poder, né, com o apelo popular e não necessariamente dentro das antigas famílias aristocráticas. É claro, né, que para várias cidades, tanto na Grécia quanto na Itália, né, elas estão nesse período sujeitas a esses movimentos, né, de golpes tirânicos. Para evitar esses golpes tirânicos, Atenas, especificamente, desenhou um outro modelo político, que é a democracia. O que é a democracia? A democracia foi a solução de Atenas para evitar o surgimento, pelo menos por um tempo, né, para evitar o surgimento de um tirano. Eles fazem um acordo de compromisso em que eles expandem a ideia de cidadania. Todos, em tese, todos os homens livres, maiores de idade, são cidadãos, e não só aqueles que nasceram nas antigas famílias ancestrais. Todos eles têm direito de participar dos debates políticos. A partir de um critério censitário, né, ou seja, de dinheiro, né, pessoas com determinados valores, pessoas que ganham X, vamos dizer assim, podem assumir cargos de comando. Eles podem não só votar, mas eles podem, de fato, liderar, podem ser estrategistas, podem ser governantes. Então, eles criam esse sistema, né, para implodir a possibilidade de uma mobilização popular em torno de um tirano. A Mariane perguntou, professor, você pode falar mais sobre essa dinâmica dos tiranos? Bom, o que é importante que vocês guardem é isso. A figura... quer dizer, nós temos, né, um grupo cada vez maior de pessoas, plebeus, com poder econômico e com poder militar. Eles começam a ter armas mesmo, cavalos, né? Cavalo talvez seja a principal arma da antiguidade. Né? Eles começam a ter cavalos, eles começam a ter armas. E, ao mesmo tempo, pessoas que não têm poder político, porque o poder político está, nesse momento, atrelado à religião. E eles estão fora do culto religioso, porque eles não vêm das famílias ancestrais. Então, qual vai ser? O que essas pessoas vão fazer? Elas financiam, vamos dizer assim, golpes, com muitas aspas. Elas vão financiar líderes políticos que não vêm também desses grandes cultos ancestrais e que vão tomar a cidade de assalto. Percebem?
E aí eu reitero, né, a solução de Atenas, né, que é uma solução elegante, foi uma espécie de compromisso entre plebeus e aristocratas. Olha, vocês não precisam impor um tirano, porque nós progressivamente vamos conceder direitos a vocês, direitos de participação. Nós vamos distinguir a divisão, ou melhor, nós vamos dissolver a divisão entre aristocratas e plebeus à medida em que todos os cidadãos terão acesso ao voto e terão acesso à decisão. E o único critério que vai separar cidadãos, separar o grau de acesso dos cidadãos ao poder é o critério econômico. Então, se você é um plebeu, mas é um plebeu endinheirado, não importa se você descende diretamente de Hércules ou não, você pode, eventualmente, se tornar o estrategos, quer dizer, o estrategista militar, o chefe militar da cidade. Você percebe? Fernanda levantou a mão. Fernanda. Professor, boa noite. Então, mais ou menos nessa parte que vai surgindo uma racionalidade e o pessoal se afastando um pouco da religião, porque eu tô me questionando até onde a religião justificava as coisas e até a partir de onde começava a demonstrar interesse. Porque no começo, quando você fala de religião, parece que é tudo muito irracional e etc., mas talvez tenha interesse, porque tudo tem interesse, né? Eu diria o seguinte, eles são profundamente religiosos, mas, ao mesmo tempo, há uma percepção que ela começa a tomar forma, e os filósofos eles são mestres em debater isso, de uma separação entre as leis da natureza e as leis da cidade. Quer dizer, as leis da cidade, elas não são necessariamente as leis da natureza. As leis da cidade têm um grau de invenção, digamos assim, tem um grau de negociação política. Os sofistas eles vão chamar isso de separação entre physis e nomos, quer dizer, literalmente, né, entre physis aqui como natureza e nomos como lei, ou nomos como cultura, de um ponto de vista mais ampliado, né, mas o nomos aqui é lei mesmo. Há uma percepção de que a vida humana não é simplesmente um espelho de uma ordem natural pré-estabelecida e definida pelo sangue. Então, as hierarquias humanas, por exemplo, não são hierarquias de sangue, elas são hierarquias que elas são construídas. Talvez, filosoficamente, né, o grande movimento que represente isso sejam os sofistas. Quando vocês forem estudar filosofia, né, mas é um pouco essa dimensão. Ainda são profundamente religiosos, ainda são pessoas que realmente acreditam que os deuses intercedem pela cidade, interferem na cidade, mas, por outro lado, eles têm uma consciência diferente, né, de que existe uma separação entre o chefe religioso e o chefe político. O chefe político é o resultado de lutas por poder, de negociações, de acordos que são provisórios, em alguma medida. O Davi levantou a mão, depois o Dante. Davi. Professor, quando a gente fala nessa questão de família e direito e religião, são todas as famílias ou só as famílias mais ricas esse sistema de pai para filho? São todas as famílias aristocráticas, né? Que não são necessariamente ricas. Veja, o critério para que uma família seja aristocrática é um critério de linhagem. Quer dizer, se ela vem dos grandes ancestrais. Frequentemente você vai ter, já no fim da Antiguidade Arcaica, plebeus que têm mais poder do que famílias aristocráticas, mas mais poder econômico, digamos assim, né? Por outro lado, a família aristocrática continua mandando e o plebeu não. A família aristocrática ela tem uma dimensão de linhagem. Estágios do labirinto que se movem. Mas Aí, essa fé de, tipo, passava de pai para filho era só nas famílias aristocráticas? Entre os plebeus não existiam isso? Olha, os plebeus também tinham cultos privados. Há toda uma dinâmica nesse sentido, né? Mas depende também, né? Porque há uma questão aqui. Muitos plebeus eles acabam se tornando clientes de famílias aristocráticas. Então, eu me torno uma espécie de membro honorário de uma família aristocrática que me acolhe. A ideia de clientelismo, vamos dizer assim, de sistema clientelar, ela é muito comum. Sei lá, eu sou um estrangeiro que decidi viver em Atenas no período arcaico. Eu me associo a uma família, participo até certo ponto dos cultos deles aos ancestrais, nunca vou ter liberdade, quer dizer, vou estar sempre orbitando em torno daquela família, mas, por outro lado, eu tenho proteção.
Entendi. Obrigado, tá, professor? Dante. Tirei. Ah, tá. Oi, prof. Não, era só comentando isso que a Fernanda tinha perguntado. É porque a democracia, conforme ela vai se desenvolvendo em Atenas até seu estágio direto e tudo mais, que perdendo um pouco desse caráter quase, como é que é o nome que dá? Aristocrata em si, quando ela começa a ser mais direta, ela ainda não perde a sua religiosidade. Os antigos são muito religiosos em si. Então, por mais que a democracia fosse direta, faziam-se consultas aos oráculos antes. Então, você não perde isso de vista nunca também. Então, religião e política vão ser um todo, assim. Eles não se desconectam de uma hora para outra. Apesar de começar a ter esse distanciamento entre chefes religiosos e tudo mais, mas a política ela tá na religião porque os deuses são tudo, sabe? A própria história, a poesia em si, os poetas cantavam inspirado pelas musas, a Mnemosyne, a deusa da memória, que está mostrando para eles o tempo áureo e permitindo que eles vissem e cantassem para a galera toda lá. As decisões políticas, vou debater uma festa? Show, pergunta por oráculo primeiro se pode. E aí a gente debate, etc. Isso tudo também no contexto que você tinha escravos trabalhando para os cidadãos. Então, os cidadãos eram homens nascidos de pais e mães atenienses que vão debater toda a questão pública. E esses são os cidadãos, mulheres, estrangeiros, escravos, não. E por que eles podiam fazer isso? Porque eles não estavam trabalhando 8 horas por dia, ou 12, que fazia o trabalho para eles, todo tipo de trabalho era escravo para tudo. E essa é a base da mão de obra. Hoje em dia é impossível você ter uma democracia direta, tanto pelo tamanho do Brasil, quanto porque a gente não é livre, sabe? Então tem esse tipo de dinâmica. Mas religião e política estão assim, brincadas e a democracia ateniense tem essas condições. Lembrando que Sócrates, ele próprio, foi morto por acusação de impiedade. O que é impiedade? É falta de fé, falta de piedade, quer dizer, falta de fé para com os deuses da cidade. Você honrar os deuses da cidade é um dever político. E quem são os deuses da cidade? São os ancestrais que a fundaram. Não existe a ideia de um deus cósmico, criador da humanidade. Os deuses da cidade são os fundadores da cidade. Você honrar os deuses da cidade é um dever cívico e você descumprir esse dever pode te levar à morte. Simples assim. Mesmo, e veja, Sócrates, isso ocorre a Sócrates no auge da democracia, no momento em que esse modelo arcaico, digamos assim, né, de paterfamílias e por aí vai, ele já não existe, né? A gente está dentro de uma outra sistemática, mas ainda é uma sistemática profundamente religiosa. Tranquilo? Sim. Eu vou dar 2 exemplos que eu acho que ilustram isso muito bem. E são 2 exemplos tirados da tragédia grega. Eu acho que a tragédia grega ajuda a gente a entender essa passagem maravilhosamente bem. Por quê? A tragédia grega ela surge em Atenas, durante esse momento, né, de crise da sociedade arcaica e início da sociedade clássica. Ou seja, de crise dessa sociedade orientada em torno do paterfamílias, né, e o surgimento de uma sociedade no qual as pessoas têm uma percepção nova de que as leis elas são criadas, vamos dizer assim, politicamente, né. E veja, as tragédias elas funcionavam como grandes espetáculos cívicos. Os cidadãos eles recebiam os cidadãos que não tinham dinheiro recebiam para assistir às tragédias. É como se você tivesse uma bolsa cultura. Por quê? Porque a tragédia era um evento, ao mesmo tempo, um grande evento religioso e era um evento pedagógico que instruía os indivíduos, né, sobre o que é a cidade, sobre o que é a política, enfim. Então, num cenário, né, em que a gente tem famílias plebeias que agora, né, finalmente conseguem participar ou tem alguma entrada, né, para participar do debate público, então, a cidade ela cria uma série de estratégias para educar politicamente essas pessoas. E as tragédias elas elas eram vistas assim, inclusive, né? Como grandes instrumentos de educação coletiva.
Ai, meu Deus, acho que tem um áudio aqui. É o Henrique que está com o microfone ligado, professor. Mutei. Bom, há duas tragédias que aliás, isso é muito interessante. A tragédia, se vocês observarem, né, Ésquilo começa a escrever, né, com o período, vamos dizer assim, de pleno desenvolvimento da democracia ateniense, e Eurípides, que é o último grande escritor de tragédias, né, ele para de escrever quando a cidade entra em crise. Quer dizer, quando a democracia ateniense se esfacela, né? Então, a tragédia está estreitamente ligada a esse modelo de democracia que substitui, digamos assim, aquelas cidades arcaicas, tradicionais. E há duas tragédias que eu acho que são muito ilustrativas dessas mudanças, de como essas mudanças elas impactam o direito. O Vinícius comentou, né? Queria uma aula com Sófocles. Bom, há duas tragédias que eu acho que são bem ilustrativas. Uma é a Oréstia, do Ésquilo. A Oréstia, ela conta basicamente a seguinte narrativa. Já ouviram falar da Guerra de Troia? Tem até o filme, né, Troia, que o Brad Pitt interpreta a Helena de Troia, a criatura mais linda do mundo. Brincadeira, gente. Na Guerra de Troia, todos os gregos foram convocados para combater, precisamente, a cidade de Troia, porque o líder troiano roubou a esposa de um líder grego, que era a mulher mais bonita do mundo, era, em tese, a criatura mais bonita do mundo, filha de Zeus, só não era tão bonita quanto o Brad Pitt, que no caso era Aquiles. Um dos gregos, né, um dos grandes reis gregos, no entanto, não consegue tirar os barcos dele, enfim, ele não consegue levar os barcos dele até Troia, porque ele contrariou uma deusa. Que deusa é essa? Ele contrariou Deméter, salvo engano, porque ele sacrificou uma porca prenha, e Deméter é a deusa da caça, e também é a deusa da fertilidade, então você matar uma fêmea prenha é um pecado contra Deméter. Ele sacrificou uma porca prenha, e Deméter o castigou, impedindo que ele fosse para a guerra. Ele fica desesperado, absolutamente desesperado, porque se ele não vai à guerra lutar junto com os demais gregos, né, ele vai estar descumprindo um dos seus grandes deveres enquanto chefe militar. Isso é um grande crime também, né, em certo sentido. Deméter vai dizer o seguinte para ele, que se ele matar a própria filha, Ifigênia, se ele matar Ifigênia, ela vai liberar os barcos dele. Sacrifique Ifigênia, você matou a filhinha da porca, então sacrifica a sua filha em honra a mim, que eu libero os seus barcos, você vai para a Grécia, vai vencer, você vai para Troia, vai vencer os troianos e vai voltar vitorioso. Ele faz isso, ele mata a própria filha, vai para Troia, como vocês sabem, né? Spoiler, né? Os gregos vencem os troianos. Aliás, isso é muito bonito se a gente parar para pensar, né? A Ilíada é uma das poucas grandes obras que celebra não os vencedores, mas os derrotados. A Ilíada é um grande canto em honra a Troia. Aliás, a Ilíada e posteriormente a Eneida, né? Mas a Ilíada é uma grande homenagem aos derrotados, que no caso foram os troianos, escrita pelos vencedores. Bom, o rei, no caso, né, que é Agamemnon, vence a guerra, volta como herói, mas quando ele chega, ele enfrenta a ira da esposa dele, que estava putaça, vamos dizer assim, porque ele tinha matado a filha dele. Então, a Clitemnestra, que é a esposa de Agamemnon, muito irritada, combina com o amante dela e os dois matam Agamemnon. Até aí tá ótimo, a tragédia ainda não começou. Quando é que a tragédia começa? O filho da Clitemnestra e do Agamemnon recebe o deus Apolo. Apolo aparece para ele e diz, olha, você precisa vingar a morte do seu pai, matando as pessoas responsáveis pela morte dele. O Orestes, que é o filho dele, por isso que é uma trilogia de peças, né? São 3 peças que chamam Orestia. O Orestes diz, tudo bem, eu vou matar as pessoas que mataram meu pai. Quem são? Tudo bem, é sua mãe. O Orestes vai e mata a própria mãe.
Agora sim a tragédia começa. Por que a tragédia começa? Porque Orestes, então, ele começa a ser perseguido pelas Eríneas, que são as deusas que protegem a família e protegem o sangue familiar. São as deusas que representam as antigas tradições de dever dos filhos para com seus pais e para com seus ancestrais. Ele começa a ser perseguido por toda a Grécia por monstros voadores, alados. Eu até coloquei aqui uma imagem, né, das Eríneas e do Orestes sendo perseguido, o Orestes num shape maravilhoso, né, preciso frequentar a academia dele, sendo perseguido pelas Eríneas, né. Bom, o Antonieta comentou, né? uma misoginia caracterizada, né? E o Dante, né? Para os deuses antigos, tudo é motivo de dilúvio. O Vinícius, né? Que maldade com a porquinha. Bom, o que acontece, né? O Orestes ele começa a ser perseguido pelas Eríneas, que são as fúrias, são as deusas realmente, elas são conhecidas como fúrias também. Até que Orestes chega em Atenas. E em Atenas, a deusa Atena, fundadora da cidade de Atenas, aparece para Orestes e diz: eu vou te salvar dessa treta. Como é que eu vou te salvar dessa treta? Agora, os problemas humanos não serão mais resolvidos por intercessão dos deuses. Atenas cria um tribunal composto por seres humanos, não é mais um tribunal composto por deuses, ela cria um tribunal composto por seres humanos e vai dizer: Orestes terá um advogado, no caso, o advogado de Orestes é Apolo, né, o deus, né? Mas, enfim, Orestes terá um advogado que vai defender Orestes, as fúrias vão, elas próprias, expor o caso delas contra Orestes, depois disso, os seres humanos vão julgar se Orestes tem direito, né, estava, né, no seu direito ao matar a própria mãe, cumprindo assim, né, enfim, essa exigência de culto aos seus ancestrais, ou se, pelo contrário, ele cometeu um crime, ele cometeu um pecado ao matar a própria mãe. E a peça ela é tão maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa que o tribunal termina em empate. E como o tribunal termina em empate, Atenas desenvolve o princípio do indúbio pro réu. Quer dizer, na dúvida, pró acusado. Se o tribunal termina em empate, Orestes é inocente. O que isso está representando? Eu acho essa trilogia de peças fabulosa, uma das melhores coisas da literatura ocidental de longe. O que ela está dizendo? A partir de agora, os deuses não interferem mais sobre essas decisões, ainda que as normas continuem sendo divinas, né? As discussões de ordem política e jurídica serão decididas por mortais. Até para que não haja, né, esse tipo de situação bizarra em que vários deuses em conflito levam mortais à loucura, como foi o caso do Orestes. Tranquilo. Tranquilo. Mesmo? Sim, sim. Vou citar outra tragédia, que eu acho sensacional também. Antígona, do Sófocles. O Sófocles foi o mesmo que escreveu Édipo Rei e Édipo em Colona. Antígona vai narrar o seguinte: depois que Édipo descobre, né, dei esse spoiler na última aula, depois que Édipo descobre que ele matou o próprio pai, se casou com a própria mãe, e mais, ele teve filhos com a própria mãe, Édipo fura os próprios olhos e vai embora da cidade como mendigo. E aí, os filhos de Édipo começam a brigar entre si para definir quem deve ser o novo rei da cidade. O novo rei da cidade de Tebas, né? E ocorre que um dos filhos de Édipo se alia a inimigos da cidade. Então você tem um filho de Édipo aliado a inimigos da cidade e outro filho de Édipo, sem aliados assim, né, lutando pelo controle da cidade. Os dois filhos de Édipo morrem. E quem assume o poder na cidade é Creonte, que é tio de Édipo, é irmão da mãe de Édipo, e ao mesmo tempo o que? É cunhado de Édipo, né? Enfim. Deixa para lá. Ele é cunhado, ele é tio, ele é... Bom, Creonte assume a cidade e ele vai dizer o seguinte: o filho de Édipo
que no caso é o meu primo e meu sobrinho, enfim, o filho de Édipo, que se uniu, o filho de Édipo, que não se uniu a soldados inimigos, vai ser enterrado e vai ter todos os cultos e todas as homenagens que ele merece. Já o filho de Édipo, que se uniu aos soldados inimigos, não vai ser enterrado, vão deixar o corpo dele jogado na estrada para ser comido pelos urubus. Vocês lembram na última aula o que acontece com mortos que não são enterrados e não têm o seu culto devido. Pois bem, ele decide que um dos filhos de Édipo, aquele que traiu a cidade, em tese, vai ser deixado na margem da estrada para ser comido por abutres. O que acontece? Antígona, outra filha de Édipo, irmã desses dois, Antígona descumpre a norma do tio e enterra o irmão com as próprias mãos. E aí a tragédia começa. Por que a tragédia começa? Porque a gente vai ter um conflito. Antígona está trabalhando em nome do direito natural e em nome dos antigos direitos, né, da sociedade arcaica, e Creonte, o tio dela, está trabalhando em nome do direito positivo, digamos assim. Ele está trabalhando, ele, enquanto rei da cidade, tem autoridade para dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer. Mas, ao mesmo tempo, ela vai dizer, você não tem uma autoridade que ultrapassa a autoridade dos deuses e a autoridade das leis naturais que exigem que eu enterre os meus parentes, enterre os meus ancestrais. Então, a Antígona vai ser condenada, né? Ela vai ser enterrada viva, e o Creonte vai ser punido por isso também. Né? No fundo, os dois são punidos. Né? Mas o que é interessante nessa peça, né, é porque ela mostra exatamente, de uma forma muito explícita, essas duas percepções do que é o direito em choque. Você tem uma percepção do direito, né, como sendo esse rito sagrado aos ancestrais, e tem uma percepção do direito como sendo produto de decisões políticas tomadas humanamente. Tranquilo? Por muito tempo, Antígona ela foi vista, inclusive, como uma espécie de heroína do direito natural. Né? Você pega autores justnaturalistas, eles frequentemente voltam à figura de Antígona, né? Como sendo aquela pessoa que vai dizer, não, existem certas normas naturais, como a minha responsabilidade para com os meus irmãos e para com os meus pais, que nem o direito positivo, o direito estabelecido pelo legislador, podem violar. Aliás, um legislador que viola o direito natural é um legislador corrupto. Porque, no fundo, o direito natural ele sempre vai ser uma baliza, vamos dizer assim, sempre vai ser um marco para o direito positivo, o direito criado pelo legislador. O Vinícius perguntou... não foi o Vinícius, deixa eu ver... O Gabriel perguntou, ela morre? Sim, ela morre enterrada viva. O Vinícius comentou, né? Em tragédia grega, se você não morre, no mínimo casa com sua própria mãe ou os dois. Exato, exatamente. Mas eu acho que essas duas tragédias ilustram bem o que estava acontecendo naquele momento, né? A maneira como aquelas pessoas viam, né? Em Roma, especificamente, né, como Dante antecipou, essas mudanças elas vão originar dois partidos. Um partido pró-aristocrático, que é o partido dos ótimos, dos optimates, né? E um partido pró-plebeu, que é o partido dos populares. Talvez, né, um grande exemplo dessa luta entre essas duas visões seja a proposta de reforma agrária dos irmãos Graco, que era basicamente conceder terras para plebeus. Mas veja, um plebeu com terras é uma ofensa aos meus ancestrais, porque os meus ancestrais estão enterrados aqui. O que você vai repartir a minha fazenda e vai dar a minha fazenda para um plebeu, o filho de um estrangeiro, se a minha tia-avó está enterrada nesse solo aí? O que está acontecendo? Então, você tem séculos e séculos de luta em torno do debate sobre reforma agrária, que é entre duas visões religiosas mesmo e duas visões políticas. Aí surge Júlio César, né? Entre 100 a.C. e 44 a.C., que é uma figura populista, se finge de pobre, como Dante bem disse, né?
que vai trabalhar, vai tentar angariar poder, buscando apoio da plebe. Ao mesmo tempo, ele é helenizante. Como assim helenizante? Ele é fascinado pela filosofia grega e pela cultura grega, que vai subverter um pouco esses parâmetros religiosos, né? E ele é cosmopolita, ou seja, todos somos humanos, todos somos iguais, não existem plebeus e nobres por natureza, ainda que possam existir plebeus e nobres por convenção, mas por natureza todos somos iguais. Ele entra com uma agenda de reformas, que é de realmente derrubar as famílias aristocráticas do poder. Ele vai dizer, olha, vamos tirar essas famílias aristocráticas, vamos instaurar uma outra coisa comigo no comando. Júlio César é traído, né? Mas o seu sucessor, ele faz um pouco isso. Ele vai tentar conciliar as demandas dos aristocratas e as demandas dos plebeus, criando um sistema, que é o sistema conhecido, né, como o Império Romano, que, ao mesmo tempo, ele valoriza, né, as prerrogativas dos plebeus, ou melhor, valoriza as prerrogativas das famílias aristocráticas, né, fortalecendo as religiões, fortalecendo a religião, fortalecendo o Senado, mas, ao mesmo tempo, criando uma série de estratégias de ampliação da cidadania e de participação popular. Muito abstrato. Eu vou sintetizar isso num esquema. É um esquema que vocês guardem para a vida. Quanto mais centralizado era o poder em Roma, quanto mais poderes o imperador tinha, mais pessoas eram reconhecidas como cidadãos. O que é paradoxal, porque a gente pensa, poxa, um imperador deve ser um imperador tirano que esvazia o poder das pessoas. Mas a possibilidade que ele tinha de ter poder contra as famílias aristocráticas era realmente ampliando a cidadania. Por que Paulo de Tarso, na Bíblia, Paulo de Tarso, que é um judeu nascido na Palestina, era cidadão romano? Porque ele já vivia num cenário em que você não precisava sequer ter sangue romano para ser considerado cidadão. E para, por conseguinte, ter direitos de cidadania. Muito abstrato? Muito... Então ele era contra a aristocracia, por assim dizer? Ele era um aristocrata, mas, ao mesmo tempo, um aristocrata que percebeu que ele poderia ter mais poder, desvinculado daquelas antigas tradições religiosas, se ele buscasse apoio na plebe revoltosa e reivindicando direitos. E o Otávio, o Augusto, ele, entre aspas, sobrinho do Júlio César, ele já vem com essa popularidade que ele tinha com a plebe também. Então ele está sempre tentando reconciliar esses dois lados, assim. Tanto é que o Augusto ele vai ter, tipo, fazer reformas que são, entre aspas, conservadoras, relacionadas voltadas a sexo, essas coisas assim que não você pensaria que passaria batido já naquele contexto, mas faz muitas reformas populares também. Conquista o Egito, que o Júlio César já tinha tentado, então ele vai ser muito popular nesses aspectos. E se pinta como Deus também. Isso vai acontecer muito entre os imperadores e etc. Ele vai levar aquilo que o César tinha começado às últimas consequências. Até porque ele vai ser o primeiro imperador. César tenta, mas morre antes. Inclusive por questões religiosas também. Ao que tudo indica pelo mito de que ele teria se negado a se curvar a Júpiter, que no caso é Zeus. Lá. Aí ele toma lá as facadas, inclusive, do melhor amigo dele, que ele inclusive pegava, o Brutus. Ótimo. Davi levantou a mão. Bom. Tranquilo até aqui, gente? Então, vejam, assim como a democracia grega e as tiranias na Grécia, né, o império em Roma ele vem de um processo de mudança muito grande, inclusive na perspectiva, né, de quem pode ter poder político. São só as antigas famílias aristocráticas que descendem diretamente dos deuses, ou se enfim, geral, digamos assim. O Antonioni perguntou, esse lance do Brutus não é aquele triângulo amoroso? Marco Antônio era melhor amigo de César. Calma aí. Antes do... César,
Se você for ver ali naquela época, é um rebuceteio. Mas o César, ele pega o melhor amigo dele, e o César pega e engravida a Cleópatra. Aí depois esse melhor amigo do César também pega a Cleópatra, e Cleópatra e esse melhor amigo de César se juntam para tentar conquistar Roma depois. Mas, enfim, César pegou todo mundo, gente. Não, muito bom, muito bom. Dito isso, né? Aliás, a maneira como Otávio, né, o Augusto, né, trata Cleópatra já é bastante sintomático, né? De como ele está interessado em restaurar os antigos costumes, com muitas aspas, né, moralizar a bagaça, mas esse projeto de moralização na verdade, como é que eu vou dizer? É muito comprometido com um projeto imperial mesmo, de reforma e tal. Por que eu estou dizendo isso? Né? O que isso tem a ver? Exatamente o que isso tem a ver? Né? O Império, o Império Romano, ele tem uma especificidade, ele tem uma particularidade que é muito interessante, que é o seguinte, se as normas já não estão mais fundamentadas nas antigas tradições aristocráticas, se as normas já não estão mais fundamentadas naqueles antigos cultos familiares, então elas estão fundamentadas em quê? E vejam, a gente tem uma justificativa muito boa, inclusive, para que essas normas elas não se fundamentem nos antigos cultos familiares. Que justificativa é essa? É porque o Império ele transcende os limites de uma única cultura e de uma única religião. Se tem um Império que ele vai abarcar, ao mesmo tempo, Roma e o Egito, e a Grécia. Quer dizer, são povos diferentes, com tradições culturais e religiosas diferentes, que estão, ao mesmo tempo, submetidos ao mesmo poder político. Como construir um sistema para gerir uma quantidade tão distinta de pessoas, povos e culturas, sem estar o tempo inteiro, né, tendo que enfrentar resistência de todas as ordens? Porque, veja, o Império ele vai se aclimatar, digamos assim, às diferentes culturas, né, e vai tentar, na medida do possível, né, ser tolerante, com muitas aspas, né, à diversidade religiosa dos povos que ele vai dominando, por uma razão estratégica. Para que eu não, quer dizer, você ofende os cultos ancestrais de um determinado grupo, a possibilidade que esse grupo se revolte é muito grande. Então, o Império, à medida que o Império Romano se amplia, ele se coloca diante de um desafio, que é o seguinte: eu não posso continuar mantendo o direito atrelado aos meus ritos religiosos familiares, porque eu estou trabalhando um sistema jurídico que envolve povos com religiões, culturas, tradições muito diferentes umas das outras. Vocês percebem? Sim? Aqui é que entra a chave daquilo que eu estava discutindo na nossa segunda ou terceira aula, que é o deslocamento entre as normas religiosas, que os romanos chamam de fas, e as normas jurídicas, que eles chamam de ius. Por que os romanos eles gradualmente vão tentar autonomizar, ou seja, né, tentar transformar o direito em algo autônomo em relação à religião, à moral, à política? Por que eles tentam criar no direito uma espécie de campo, um fenômeno social à parte, com técnicas próprias, com linguagem própria? Por que a pessoa que julga, que vai julgar crimes, por exemplo, por que a pessoa que vai decidir se o contrato estabelecido entre um egípcio, sob domínio do Império Romano, e um judeu, sob domínio do Império Romano, por que a pessoa que vai decidir se esse contrato é legítimo ou não pode ser ela própria vinculada a uma tradição religiosa? Por um motivo óbvio, porque a gente tem pelo menos 3 tradições religiosas aqui muito distintas em jogo. Percebem? Aliás, pensem nessa hipótese. Eu estou lá pensando na época de Cristo, Zé da Esquina é um mercador egípcio que cultua Osíris, o deus dele é Osíris, e ele vai para a Palestina e decide vender
sei lá, um pote de barro, ou 50 potes de barro para um comerciante judeu. E aí o comerciante judeu descobre que todos os potes de barro dele são, sei lá, fraudados. Todos os potes de barro dele são... Aí ele vai apelar para um juiz, no caso, um juiz romano. Esse juiz romano não pode decidir com base nas suas próprias tradições religiosas, porque não vai ser aceito por nenhuma das duas partes. Vocês entendem o problema? Então, o que Roma... Qual vai ser a solução que o Império Romano vai dar? E aí é que está o pulo do gato, que eu acho que é importante que vocês guardem para essa aula, né? O Império Romano, ele profissionaliza, com muitas aspas, né, o direito. Ele vai dizer, olha, a pessoa que regula, a pessoa que julga, a pessoa que dirime conflitos, não é a mesma responsável pelo culto religioso, por exemplo. Essa é uma distinção muito grande. Eu vou dizer, olha, a pessoa responsável por resolver conflitos não é responsável pelo culto religioso. A pessoa responsável por resolver conflitos não é chefe militar, não pode ser chefe militar. É uma profissão à parte. E ele vai solucionar esses conflitos a partir de critérios específicos. Critérios que possam ser aceitos por todo o império, independentemente das suas convicções religiosas próprias. Então, há uma pretensão, e é claro que fica mais na pretensão do que na realidade, mas há uma pretensão de universalidade, de criar um conhecimento que ele transcenda as fronteiras das tradições culturais e religiosas. E qual que vai ser, né, a estratégia que os romanos vão utilizar? A grande estratégia que os romanos vão utilizar vai ser recorrer à filosofia grega, que, em geral, não fala de resolução de conflitos, ou seja, a filosofia grega não fala de direito propriamente dito. Eles vão recorrer à filosofia grega para tentar, a partir da filosofia grega, pensar em mecanismos racionais, com muitas aspas aqui, né? Pensar em mecanismos de argumentação puramente lógica, puramente racional, e, por conseguinte, que não dependeria das suas crenças prévias, das suas crenças religiosas prévias, para fundamentar as decisões em casos de conflito entre cidadãos. Viajei demais? Não, deu para entender, professor. Professor, Diga. aquela pergunta do outro slide que o senhor colocou, se o fundamento das normas não está na religião, onde está? Então, a gente pode dizer que o fundamento dessas normas passa para as relações sociais, né? Passa para a razão, ou para uma certa ideia de razão. Uhum. Passa para uma crença que ela é tipicamente grega, né, e é importada pelos romanos depois, de que a razão ela é capaz de fundamentar argumentos que independam das suas convicções prévias, que independam da sua tradição ou que independam da sua cultura. Ou seja, argumentos que são universalmente válidos. Reza a lenda que Cícero cria o direito, precisamente quando ele cria, né, com muitas aspas, né, ele cria o direito tal como a gente entende, né, como um campo autonomizado da vida, quando ele vai para a Grécia, estuda, sobretudo, as obras de Aristóteles, né, e volta para Roma e começa a aplicar categorias aristotélicas na resolução de conflitos entre indivíduos que não são necessariamente indivíduos romanos. Então, indivíduos que não aceitariam se eu dissesse assim, essa decisão é assim porque Deus quer. Mas tá, mas qual Deus? Qual dos muitos? Vocês percebem? É por isso, inclusive, né, que muita gente associa Cícero, que é esse moço aqui da figura, associa Cícero à criação do direito como ciência, vamos dizer assim, né, ou como um projeto de análise racional dos conflitos. Que seria o primeiro a realmente tentar fazer de forma sistemática esse deslocamento. Uma coisa são as minhas convicções religiosas,
Outra coisa são aquelas normas necessárias para estabilizar relações sociais, né, e pacificar relações sociais entre pessoas que podem ser de tradições religiosas muito distintas. Mas, independentemente da sua tradição religiosa, você sempre terá que submeter à força da razão, porque é a força dos argumentos. Tranquilo? Então, eu não tenho mais um direito que se baseia na argumentação de que é assim porque, enfim, a tradição ancestral define que seja assim. É assim porque eu sou capaz de provar dedutivamente, com base em argumentos lógicos e até matemáticos, que deve ser assim para que a sociedade se mantenha estável, para que a sociedade se mantenha pacificada. Então, a função de pacificar a sociedade, né, de resolver conflitos, né, ou de realizar a justiça, passa a ser uma função, vamos dizer assim, filosófica, uma função científica, uma função regida pelo uso da razão. Ou, enfim, de uma certa ideia do que seria a razão. Muito abstrato, gente. Pra caramba. Mas consegue acompanhar ou não? Não tá abstrato não, professor, tá ótimo. Tá dando para entender tranquilão, professor. Bom, e aí, há um elemento que eu acho que é crucial aqui, né? Que é uma ideia tipicamente aristotélica, que é a de razão prática. O que Aristóteles vai dizer? O nosso intelecto, ele é capaz de criar teorias sobre como o mundo funciona, isso todo mundo sabe, quer dizer, por isso que a gente tem a física, a matemática, a química. O nosso intelecto, ele cria esquemas que explicam o mundo para nós. Essa é uma função da razão, que a gente chamaria de razão teórica. Quando eu crio uma hipótese, né, para dizer por que o gato mia quando eu puxo o rabo dele, ou quando eu crio uma hipótese para dizer por que os planetas giram em torno do próprio eixo, eu estou usando a razão teórica, ou seja, eu estou usando o meu intelecto para especular sobre como o mundo funciona. Mas, para os gregos, há uma serventia ainda melhor, digamos assim, da razão, né, que é a de aplicar a minha razão para definir as minhas escolhas. Eu posso usar a razão para definir qual escolha é melhor do que a outra. E aqui melhor objetivamente. Quer dizer, casar é melhor do que comprar uma bicicleta? Comprar uma bicicleta é melhor do que casar? Eu posso, por meio do meu intelecto, ponderar essas duas escolhas e dizer, não, obviamente comprar uma bicicleta é muito melhor e menos custoso e mais saudável. Então, eu posso usar a razão como um instrumento para definir objetivamente as minhas escolhas éticas. Isso é o que a gente chama de razão prática, né? É o que Aristóteles vai chamar na filosofia dele de frônesis, e é o que os romanos chamavam de prudência. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa prudente é uma pessoa que, nas suas escolhas de vida, usa a cabeça, ou seja, ela usa o intelecto, não só para pensar teoricamente, mas para agir praticamente. O que é jurisprudência? Hoje, a gente traduz, mal e porcamente, né, jurisprudência como conjunto de precedentes judiciais, né, como decisões anteriores. Mas, originariamente, jurisprudência é o uso da prudência na realização da justiça. É quando eu aplico, quando eu, diante de um conflito entre duas ou mais pessoas, me valho do meu intelecto, ou seja, me valho da prudência, para tomar a decisão mais apropriada. Sei lá, Salomão mandando cortar a criança em dois. Ele está usando da prudência na resolução de um conflito. A jurisprudência, aliás, se vocês pegam em inglês, os americanos chamam ainda ciência do direito de jurisprudence. Não é science of law. Ciência do direito em inglês é jurisprudence. Por que é jurisprudence? Porque é jurisprudência, é a prudência na realização da justiça, digamos assim. Tranquilo? Prudência aqui entendida como razão prática. Prudência é uma categoria filosófica muito específica. Sempre que eu falo de prudência, eu lembro daquele preservativo, prudence, desculpem. Tem algumas perguntas aqui, né? A Mariana, ela perguntou, então a gente pode dizer que o fundamento das normas deixou de ser a religião e se fundamentou nas leis? Não necessariamente nas leis nesse momento. Aqui o caso não são as leis. Aqui o caso é a razão.
E veja, frequentemente essa razão é casuística, porque a lei é abstrata, a lei é geral, a lei é abstrata. Muitos desses autores eles vão dizer, olha, talvez seja impossível criar uma única lei que seja capaz de abarcar problemas de egípcios, judeus, cristãos, algum tempo depois, problemas de, enfim, persas. O império, ele domina todo mundo conhecido em determinado momento, né? Talvez não seja possível construir uma lei geral que seja capaz de prever conflitos em todas essas pessoas. Mas qualquer ser humano tem uma virtude, essa virtude é o intelecto, que ela pode ser treinada para que, diante de um conflito particular, casual, né, a decisão ela seja tomada não com base em preconceitos, com base em tradições religiosas, mas puramente com base na razão. E a razão é universal. Então, todas as partes envolvidas vão aceitar essa decisão, porque, independentemente das suas tradições religiosas, eles compartilham de uma mesma racionalidade. Tranquilo. Tranquilo, professor. Há um outro ponto, o Gabriel perguntou, o conceito de soberania já se aplica? Não, mas eu só vou explicar isso quando eu falar de Idade Média. Provavelmente não vai ser nem nessa aula, mas quando eu comentar sobre Idade Média, a gente vai debater precisamente porque a ideia de soberania ela não se aplica aqui. O Daniel também perguntou, então seria a partir do direito romano clássico, que se sai do direito como ritual sagrado e se entra no direito como razão prática? Sim, a passagem do direito quiritário, né, para o direito romano clássico propriamente dito é a passagem de um direito que ainda não distingue tão bem entre fas e ius para um direito que vai fazer radicalmente essa distinção. Tranquilo? Sim, professor. Sim? Bom, aí só para fechar, né? Os romanos, eles entendiam que havia, né, algumas fontes do direito, ou seja, o direito ele se manifestava, né, por meio de diferentes instrumentos, né? O primeiro, claro, são as leis. Eles acreditavam em leis escritas e por aí vai, né? O segundo são os plebiscitos. O que eram os plebiscitos? Eram a mesma coisa que plebiscito é hoje. Eram consultas à população para definir o que pode e o que não pode. O terceiro eram senatus consulto, que eram manifestações do Senado. O Senado como sendo o grupo das grandes famílias aristocráticas que se reunia para deliberar. O quarto são as constituições imperiais. O imperador ele criava alguns decretos, digamos assim, eram decretos imperiais, né? Ele criava alguns decretos que também tinham força de lei. O quinto são os editos dos magistrados, que é a jurisprudência. Eram as decisões dos magistrados, e que a gente chama hoje de direito honorário. Por que direito honorário? Porque é o direito daquelas pessoas que tinham honra, aquelas pessoas que tinham uma função, digamos assim, de honra na decisão, na deliberação, né? E o último, que é a jurisprudência, né? Que é, na verdade, o conjunto de conselhos, o que hoje a gente chamaria de doutrina, é o conjunto de conselhos, de opiniões dos jurisconsultos, que eram os especialistas em direito. Quer dizer, eram aquelas pessoas que passavam a vida estudando formas mais racionais de resolver conflitos e eram convidadas, enfim, eram particulares, mas que eram convidadas para resolver determinadas disputas, determinados litígios, dando pareceres. Os editos dos magistrados e a jurisprudência são conhecidas como aquilo que há de melhor no direito romano e aquilo que mais caracteriza o direito romano como sendo um projeto racional, com muitas aspas, né? Como sendo um projeto não mais atrelado a tradições religiosas, mas um projeto associado a uma pretensão que é a de construir um projeto científico, com muitas aspas aqui. Muito abstrato. Aqui eu coloquei uma imagem, eu tirei essa foto, mas é de um quadro do Botticelli, eu tirei em Florença, que é uma representação da prudência. Se vocês observarem, a prudência, a virtude da prudência, né? Ela traz numa das mãos uma serpente, por causa de uma passagem bíblica, que é sede
mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, ela traz numa das suas mãos uma serpente, você ser prudente como uma serpente, e na outra mão ela traz um espelho que permite que ela veja a sua retaguarda. Uma pessoa prudente é aquela que, enfim, cujo campo de visão ele é geral, né? Ela não é esfaqueada pelas costas, né? Diferentemente do Júlio César. Bom, é isso. Eu acho que é melhor não avançar para a Idade Média, até para não cortar pela metade, né, o nosso debate. Então, acho que pode ser mais prudente fazer a nossa discussão sobre a Idade Média na nossa próxima aula. O cronograma ele vai ficar um pouco atrasado, mas acho que foi bem proveitoso, né? Mas guardem uma coisa: a concepção romana de prudência vai ser a concepção medieval de prudência. E a nossa ideia moderna de direito natural, ela está muito atrelada também a essa ideia de prudência. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de que, para além das leis, a lei ela pode ser contaminada por interesses e preconceitos. Então, a lei ela nunca vai estar certa, digamos, necessariamente certa. O legislador ele pode votar, ele pode ser, sei lá, o legislador ele pode ser, enfim, alguém da bancada da bala, da bancada da Bíblia, ou da bancada do boi, e vai votar a partir de uma série de preconceitos tradicionais. Mas a razão, não. Então, a razão no julgamento, o que hoje a gente chama de equidade, né, é o melhor instrumento para solucionar conflitos. Mais do que julgar com base na lei, é preciso que o jurista julgue com base na prudência ou na jurisprudência para evitar, enfim, injustiças, né? E, eventualmente, se a lei não se revela racional, ela pode ser desobedecida em nome da razão. Então, a ideia, vamos dizer assim, arcaica de direito natural não é necessariamente a ideia clássica de direito natural, a ideia que surge durante o Império Romano. Essa ideia de direito natural, que nos segue até hoje, em certo sentido, né, é uma ideia racionalista. É a ideia de que é possível deduzir direitos e resolver conflitos com base na razão. E a razão é a melhor baliza que eu tenho para decidir conflitos, porque os valores humanos são objetivos e eles podem ser dedutíveis racionalmente. Deixa eu ver, a Mariana comentou, então o texto que foi sugerido para hoje foi para a aula que vem? Precisamos ler o que seria da aula que vem para a aula que vem? Então, para a aula que vem, leio o que seria para a aula de hoje. E para outra aula, leio o que seria o da aula que vem. Acho que pode ser mais prático, até porque eu acho que a gente não vai conseguir ultrapassar a discussão sobre Idade Média na próxima aula. Acho que vai ser uma aula inteira só sobre Idade Média. Depois eu tenho que ver, eventualmente eu até corto algum autor da bibliografia, ou faço como eu fiz antes, né? Eu fundi 2 autores numa aula só, né? Porque eu acho que pode ser uma estratégia também. Tranquilo, gente? Tudo certo, professor. Mesmo. De verdade, deu para entender super. Estão caladinhos, eu fico com medo, assim, Não. Mas só, se vocês guardarem, né, essa diferença entre as sociedades arcaicas, né, muito conectadas ao direito como um ritual religioso ancestral, e o direito romano a partir do Império, né, muito preocupado em criar um direito científico, com muitas aspas, né, um direito racional, um direito que seja universalizado para qualquer religião e para qualquer cultura, aceito por membros de qualquer religião e de qualquer cultura, se vocês conseguirem gravar essa diferença, eu já estou satisfeito. Que é isso que eu acho que é o essencial que vai importar para nós daqui para diante. Beleza? Beleza, professor. Bom, é isso. Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. E leiam, então, o texto do Paulo Grossi. Quem ainda não leu para essa aula, já pode ler, que semana que vem vai ser o Paulo Grossi do início ao fim. O Rafael levantou a mão. professor. Rafael, diga. Professor, o senhor vai dar algum retorno sobre o tema do trabalho?
Já estão mandando? Eu nem abri. Manda aí já. Não, prometo que eu vou começar a ler nessa semana. Eu já começo a retornar o quanto antes. Show. Valeu. Professor, até quando tem que mandar a proposta? Olha, acho que até umas 2 semanas antes do fim do semestre. Tem no plano de ensino. Até dia 8 de outubro. De outubro. Obrigada. Isso. Tem tempo ainda, tem tempo. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Bom, mas Tá é ótimo. isso, então já posso interromper a gravação e até semana que vem.